cunho doutrinário, sempre quando é Santa Ceia, ele traz uma palavra mais pesadinha para a gente degustar. Tá? Abra a sua Bíblia, vamos ficar de pé, a gente já faz a leitura oficial. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. A gente lê, faz aqui uma explicação, depois o Ministério de Louvor entra, depois a gente serve a Santa Ceia do Senhor, bem rápido, vai dar tudo certo. 2 Tessalonicenses, que é uma carta, né? 3 e 6. Caros irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que vos afasteis de todo irmão que vive sem trabalhar, e, portanto, não de acordo com a tradição que recebestes de nós. Essa palavra tem um contexto bem abrangente, que eu vou explicar para os irmãos expositivamente, com calma, vai dar tudo certo. Amado e querido Deus, abençoe a cada um de nós, seja conosco, Jesus, Espírito Santo, sabemos que estais aqui, fica conosco. Jesus, batize com o Espírito Santo nesta noite, salve almas para o seu reino, cure as enfermidades. Em teu nome, Jesus, cremos e te pedimos, desde agora e para todo sempre. Amém. Podeis assentar. Essa tradução é bem interessante aqui. Paulo estava enfrentando um problema seríssimo, que é o que acontece hoje nas igrejas dos dias atuais. Aqui no tempo de uma igreja muito pequenininha, mas igreja grande talvez tenha. Olha o que diz o texto. Caros irmãos, Paulo falando aos Tessalonicenses, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que vos afasteis de todo irmão que vive sem trabalhar, e, portanto, não de acordo com a tradição que recebeste de nós. O que estava acontecendo aqui na igreja de Tessalônica era algo muito sério. O apóstolo São Paulo estava com a cabeça quente, porque Paulo viu que o que estava acontecendo aqui eram pessoas que estavam aceitando Jesus. Não faz nenhum, Tiago, porque aí, se sair ali, me comprometo depois. O que estava acontecendo aqui é o seguinte: alguns novos convertidos estavam vendendo suas casas, propriedades, subindo para a montanha. Eu acho que eles subiam para a montanha para ficar mais perto do céu. Montanha mais perto do céu, não é? É por aí, né? E mais perto do céu fica mais perto de subir para a eternidade. Então eles estavam dizendo e pregando nas igrejas o seguinte: ó, a gente não precisa mais trabalhar. Uma turma. A gente não precisa mais trabalhar, não precisamos mais estudar, não precisamos ter sonho nenhum mais, promessa nenhuma vai se cumprir. Vamos vender o que a gente tem, vamos se reunir todo mundo lá nas montanhas, nos montes, já existia nos dias de Paulo, no monte lá, se reunir todo mundo, ficar de manhã, de tarde, de noite dando glória, porque Jesus está à porta por vir. E Paulo ficou louco com isso, porque muitas pessoas aqui estavam entregando emprego, ficando desempregado,
não queria mais trabalhar, quem estudava não queria estudar mais, quem ia casar não queria casar mais, quem tinha projeto de vida não tinha mais projeto nenhum. Existia um grupo de pessoas que colocaram a mensagem do Evangelho no coração, mas a mente espiritualmente se tornou fanático e estava pregando uma doutrina que Paulo não aceitava. Aí Paulo ficou bravo. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é falando sobre esse tipo de pessoas aqui, que não trabalhavam. E Paulo chama eles de os desocupados, que estão causando tempestade dentro das igrejas. Porque a pessoa, quando está desocupada, ela cria problema dentro da igreja, ela não tem o que fazer, não tem tarefa nenhuma. Então, mente desocupada, oficina, diz lá o povo do mundo. Na Bíblia não tem isso. E o apóstolo São Paulo estava preocupadíssimo, porque as pessoas estavam pregando uma doutrina que não existe. Temos que crer na volta de Jesus, sim, mas não é por conta disso que você vai parar de estudar, vai parar de trabalhar, vai parar de fazer um curso, vai parar de sonhar, de projetar. Quando Jesus vier, veio, desde que você esteja na posição de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, mas não pode parar, não podemos parar. A luta, as guerras, as conquistas, os sonhos, os projetos permanecem todos de pé. Continue lutando pelo pão de cada dia. Aliás, falar em lutar pelo pão de cada dia se refere a trabalho. E algumas pessoas, biblicamente, erradamente, diz que o trabalho é fruto do pecado. Não, senhor. Se você ler Gênesis, no início, o princípio, Gênesis, você vai encontrar Deus dizendo para Adão: cuide do jardim. Aí chamou juntamente a Eva, veio depois, e a Eva foi quem deu nome aos animais, aos pássaros, aos répteis e toda classe de animais. E aquilo era uma trabalheira muito grande. Adão era um jardineiro. Adão cuidava do jardim, trabalhava no jardim, fiscalizava o jardim, cuidava de tudo, derramava suor. Agora, quando pecou, o suor ficou dobrado, porque aí nasceu cardos, abrolhos, espinhos e todo tipo de coisas ruins. A coisa ficou desequilibrada, né? A humanidade desequilibrou, os limites foram rompidos, o diabo tomou conta, o mundo jaz no maligno, mas o trabalho, a origem dele veio antes do pecado. Porque algumas pessoas que não gostam de trabalhar, que é inimigo do trabalho, você começa a conversar com ele, ele fala: rapaz, esse negócio de trabalhar, isso é coisa de pecado, isso gerou de Adão quando pecou. O Adão nem trabalhava, vivia debaixo de uma árvore, comendo figos, comendo maçã, comendo pera, comendo outras frutas, dormindo e roncando a vida toda, lá conversando com a Eva, né? Não trabalhava, vivia só de dormir. Não existe isso. A Bíblia diz que antes do pecado, Deus já deu a tarefa de trabalho para Adão. Olha como é que Deus vai se contradizer. Deus, quando fez o mundo, ele trabalhou tanto que ele disse: o sétimo dia eu vou descansar. Um Deus autossuficiente, autoexistente, um Deus onipotente, onipresente, um Deus todo-poderoso, trabalhou tanto que cansou. Imagine Deus cansado. Aí ele criou o sétimo dia para o descanso. De tanto que ele trabalhou, ele ia colocar Adão no jardim para não trabalhar. Então a pessoa, quando não gosta de trabalho, quando não é dada ao laboro, ele fica inventando essas coisas, que trabalhar é fruto do pecado. O que estava acontecendo aqui na igreja de Tessalônica, desde a primeira carta, eu estou na segunda, Paulo vem advertindo a ociosidade de alguns irmãos quando aceitam a Jesus,
não querem mais trabalhar, não querem mais guerrear na vida, estão aguardando a volta de Jesus, usam a doutrina da volta de Jesus como desculpa para não trabalhar. Você já presenciou alguém assim dentro da igreja? Ele fala: não, eu agora sou crente, eu não preciso trabalhar, porque Deus vai mandar para mim. Deus manda, Deus abre a porta, Deus envia, Deus é provedor, Deus é o Todo-Poderoso. Eu agora não preciso mais trabalhar, eu agora sou crente, eu agora vou pregar o Evangelho, eu agora vou viver do Evangelho. Não é pecado viver do Evangelho, mas viver do Evangelho, existem versículos bíblicos que respaldam isso daí, mas tudo dentro de uma coerência. Tudo dentro de uma coerência. Não é todo mundo que foi chamado para viver do Evangelho, para ser sustentado pelo Evangelho. Então a igreja, por ser a igreja do Senhor Jesus Cristo, cria muitos parasitas, sanguessugas, morcego, lagarta, o demônio do Dadá, né? Pessoas pendurado em cesta básica, pendurado na ação social da igreja, que pode trabalhar, que deve trabalhar, mas que não tem interesse nenhum de trabalhar. E pior do que isso, o povo nos dias de Paulo, esse grupo, essas pessoas que pregavam que Jesus está voltando e que não precisa trabalhar, eles diziam o seguinte: olha, a gente não precisa trabalhar e vamos também estimular os outros a não trabalharem também. E isso Paulo ficou muito chateado, mas muito chateado mesmo. Veja o versículo de número 7, é rapidinho, tá? Portanto, vós mesmos sabeis como deveis seguir o nosso exemplo. Qual era o exemplo de Paulo? Paulo não se escorava em ninguém, não era pesado ao seu ninguém. Ele tinha o ofício de fabricar tendas, e aqui e ali ele fazia, trabalhava, lutava, mesmo sabendo que ele tinha o direito de viver do Evangelho, porque a função do apóstolo São Paulo era implantar igrejas, era orientar os pastores, era colocar pastores, presbíteros para cuidar da obra do Senhor. Paulo vivia 24 horas respirando igreja, pregando, evangelizando, implantando igrejas, abrindo igrejas. Ele sabia que biblicamente ele teria respaldo para sobreviver do Evangelho, mas mesmo assim ele nunca se escorou em alguém, abusou de alguém, pediu nada de seu ninguém. Então ele fala aqui: segue o meu exemplo, mesmo eu tendo direito de ser remunerado pela obra de Deus, mas eu procuro derramar suor, procuro trabalhar, mesmo sabendo que Jesus está perto de vir, mesmo sabendo que a volta do Senhor é iminente, mesmo sabendo da doutrina bíblica do arrebatamento da igreja. Mas não é para parar de trabalhar, não é para parar de casar, parar de estudar, parar de fazer um concurso, parar de lutar na vida. Nós temos que continuar lutando nesta vida até que o Senhor venha. Se alguém prega essa doutrina, prega uma doutrina de heresia antibíblica. Portanto, vós mesmos sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não vivemos de forma ociosa durante o tempo que estivemos convosco, com os Tessalonicenses, com a igreja de Tessalônica. Vamos lá, 8º. Nem comíamos de graça dos alimentos de ninguém, pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Dá uma congelada aí. A igreja hoje, nos dias atuais, existia uma equipe, isso é um pano de fundo histórico que eu vou falar para você, não está na Bíblia. Mas existia naqueles dias, nesses dias aqui da igreja de Tessalônica, na cidade de Tessalônica, existia um grupo de religiosos, pessoas que pregavam outro tipo de evangelho e tinham uma religiosidade
que apresentava essa religiosidade, e através dessa religiosidade eles ganhavam ofertas, e essas ofertas eram para o seu bel prazer, para gastar ao seu bel prazer, para gastar para a carne, para o mundão. E esses grupos que existiam, não na igreja de Tessalônica, na igreja de Tessalônica era um grupo preguiçoso dizendo que não ia trabalhar mais por causa da volta de Jesus, mas fora da igreja de Tessalônica existiam grupos religiosos que pregavam o evangelho, vivia do evangelho, comia do evangelho, esbanjava do evangelho e não estava nem aí. E Paulo não queria ser comparado com essa liderança. Paulo queria ser diferente. Por isso que ele diz no versículo de número 8: nem comíamos de graça dos alimentos de ninguém, pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Eu não sou igual a esses religiosos que tem na cidade de Tessalônica, que fica usurpando o povo, que fica pedindo ao povo e fica gastando tudo ao seu bel prazer e não para a obra. Traga isso para os dias atuais. Traga isso para os dias atuais. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para você. A igreja, ela tem muita necessidade de dinheiro para ela funcionar verdadeiramente. Sem oferta, sem dízimo, sem os votos dos irmãos, sem a contribuição dos irmãos, não tem como você fazer a obra, porque você gasta dinheiro em muitas coisas que você nem pensa nem imagina. É manutenção de muitas coisas para dentro da casa de Deus. Agora, o que é que você me diz? Eu não estou aqui condenando vida de seu ninguém. Eu sei que todo pregador é pai de família, ele tem uma esposa, ele tem filhos, ele tem carro que precisa de combustível, precisa de manutenção, pneu, uma troca de óleo, ele tem uma casa que precisa de um botijão de gás, paga água, paga luz, ele tem uma família que tem filhos, que precisa de ir para a escola, que ele paga a mensalidade da escola, que ele paga a roupa do filho, que ele paga o pão de cada dia, que ele tem despesas, sim, sim, sim.